Olá, está começando o programa É Isso Aí, eu sou o Luiz Rodrigo. Hoje nós trouxemos um advogado tributarista. Nós vamos discutir e falar um pouquinho do que tem na advocacia tributária, o que é que o cidadão comum, quem está passando por dificuldades financeiras principalmente, e escolhemos alguns temas específicos, como recuperação judicial da empresa. Mas nós resolvemos abordar um pouquinho uma forma diferente da recuperação judicial. A recuperação judicial para quem é agricultor, é focado ali na agricultura. E também restituição tributária, alguns assuntos. Uma conversa bacana com o doutor Aguinaldo Alves Bife. Doutor Aguinaldo, muito obrigado pela sua participação no programa. O senhor já é veterano do programa É Isso Aí. É sempre um prazer recebê-lo aqui na emissora. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Vamos tentar abordar esses temas aí e esclarecer um pouquinho para os nossos telespectadores. Legal. Doutor Aguinaldo, a gente já é um instituto já antigo, né, de certa forma antigo, mas que nesse momento de crise, nesse momento econômico que nós estamos passando, a recuperação judicial tem sido uma saída para as empresas que estão com dificuldade financeira de pagar os credores, dela ingressar via judicial e aí ganhar um fôlego para tentar administrar um pouco essa dívida, esse caldo sujo aí, esse resquício pesado que pesa para a empresa. Como é que funciona isso para o pessoal ter uma noção e como é que se aplica isso na agricultura? Perfeito. A situação é assim, a recuperação judicial de empresas e falências é uma lei específica, que é de 2005, é a Lei 11.101 de 2005, e essa lei, na verdade, vem se aprimorando. Então, o judiciário interpretando, os aplicadores do direito, né, se aprimorando mais, se especializando na aplicação dessa lei, e ela é, na verdade, um instituto muito interessante, porque aqui no Brasil a gente precisa mudar algumas culturas. Uma das situações é que as pessoas aqui no Brasil, elas têm muito receio, às vezes, de investir, de fazer os seus negócios crescerem, de se tornarem empreendedores, com receio de não dar certo e acabarem quebrando e perdendo as suas economias e complicando a sua vida. E, na verdade, se nós não tivermos a coragem de investir, se nós não tivermos a condição de desenvolver os próprios negócios, a gente nunca vai sair dessa situação de um país em dificuldade. Porque a geração de empregos, porque a movimentação da economia acontece efetivamente com as pequenas empresas, com as médias empresas. Claro que você tem as grandes, importantes, onde tem um grande volume de recursos circulando, mas a grande geração de empregos e negócios ocorre no dia a dia nas pequenas empresas, nas médias empresas e também na agricultura, aqui no Brasil, especialmente, né, na área agropecuária. Esta lei, então, de recuperação judicial, ela vem e traz uma inovação. Antigamente, nós tínhamos aqui no país o Instituto da Concordata. Você tinha a concordata e a falência, né? A empresa, dois institutos distintos dentro de uma mesma área de insolvência, mas dois institutos distintos. A concordata de antigamente, ela visava tão somente dar um fôlego para a empresa que estava em dificuldade financeira, para que ela tivesse um pequeno fôlego e tentasse sair daquela sua dificuldade e voltasse à normalidade. A grande maioria das empresas que pediam concordata não conseguiam sair e acabavam falindo. Houve toda essa modificação na lei, até pela própria situação de mudança do país, da economia do país, nós estamos falando em 2005, né? O país estava assim numa modificação e crescendo, e aí veio essa lei. Essa lei traz como uma grande novidade que a recuperação judicial, então, que substituiu a antiga concordata, ela vem no sentido de dizer, olha, eu vou chamar o meu credor para que este credor, junto comigo, sabendo da minha situação, participando dos meus negócios, entenda o porquê eu preciso de uma condição especial
um prazo maior, um desconto na minha dívida, uma situação especial para que eu possa continuar trabalhando, para que a minha empresa possa continuar gerando emprego, gerando riquezas, recolhendo tributos, né? E então que eu preciso, neste momento, de reestruturar o meu negócio. Então, a recuperação de empresas, ela muito mais do que a concordata, não visa somente resolver o problema financeiro, mas visa resolver também a questão administrativa e estrutural da empresa. Por que a empresa chegou nessa situação? Por que ela precisou desse apoio? Então, guardadas aí algumas condições, algumas proporções, se faz um plano de recuperação que é discutido com os credores, eles participam, tem a assembleia, votam, discutem e concedem. E as recuperações judiciais, elas têm situações bem interessantes. Existem situações de recuperações judiciais que, por exemplo, dão um abatimento de 50% na dívida, dão prazos de 8, 10 anos para pagar aquela dívida. Mas isso depende do credor aceitar. Sim, ou depende, não? Ou por arbitramento do juiz? Aí é a grande diferença, né? Antigamente a lei determinava que eram 2 anos para pagar, hoje não. Hoje depende da negociação entre o devedor e os seus credores. Se faz aí uma reunião desses credores, se explica o porquê dessa situação, se apresenta os números da empresa e se faz um plano de recuperação e se vota esse plano e a partir dali começa a trabalhar em cima disso. Mas nesse momento aí de discussão, de apresentação de proposta por parte da empresa, a empresa, ela efetivamente, ela continua no comando, na administração. O gestor continua gerindo a empresa, ele não perde em nenhum momento a gerência. Em nenhum momento. O que acontece é que, a partir do momento que a empresa entra com o pedido de recuperação, o juiz dá um despacho aceitando o pedido de recuperação. Tem alguns requisitos que têm que ser cumpridos. A empresa tem que ter uma existência mínima de 2 anos, ela tem que apresentar os documentos, tem uma relação, ela tem que estar funcionando. Então, preenchido esses requisitos básicos, o juiz concede o processamento do pedido de recuperação. Com esse processamento do pedido de recuperação, a empresa automaticamente tem 6 meses de suspensão de todas as cobranças contra ela. Execuções, cobranças, quaisquer tipos de, sejam elas tributárias, sejam elas bancárias, comerciais, ficam todas suspensas por 6 meses. Certo. Nesses 6 meses é que o empresário tem que preparar, então, o seu plano de recuperação, que acontece em 60 dias, depois tem que votar esse plano dentro de uma assembleia de credores, que vai acontecer mais ou menos ali com 150 dias, e depois o juiz homologa esse acordo, mas normalmente aquele acordo aprovado na Assembleia se não houver nenhuma ilegalidade, é aprovado pelo Judiciário e ele passa a cumprir o plano. Obviamente, não é uma coisa simples, é uma coisa mais complexa, mas que pode ser utilizado pelas empresas, sejam elas microempresas, sejam empresas médias, sejam empresas de grande porte, e também os agricultores. Por quê? Porque a lei de recuperação judicial, ela vem proteger a empresa e o empresário. O que diferencia essas duas situações? O que é a empresa e o que é empresário? A empresa, na verdade, é a reunião de esforços das pessoas numa determinada instituição para executar ali um fim visando a obtenção de lucro, a exploração da atividade econômica. O empresário é aquele que exerce, que assume esse risco. E muitas vezes ele faz isso sem ter uma sociedade limitada, sem ter uma sociedade por ações. Ele faz isso na pessoa dele mesmo. É a antiga firma individual, né, que hoje é o empresário. Então, nessa linha do empresário, se enquadra também o agropecuarista, o agricultor, né, seja ele pessoa física. Que esteja inscrito como agricultor. Existe uma discussão sobre isso, porque a lei de recuperação judicial diz que precisa ser um empresário em exercício da sua atividade. Claro que a empresa tem que ter o seu registro na junta comercial ou especialmente na junta comercial, porque tem que ser uma empresa e não uma sociedade simples, né? Mas uma empresa, então, ela tem o seu registro na junta comercial.
O empresário, ele tem que ter o seu registro também. Mas se o empresário estiver exercendo a sua atividade regularmente há mais de 2 anos, apesar de não escrito, ainda assim há uma discussão da possibilidade dele poder pedir a recuperação judicial. E aí se estende também para aquele agricultor que não tem o seu registro como produtor rural na fazenda do estado, que ele tem lá o seu cadastro como produtor rural, o seu registro. É melhor que tenha, né? Mas o que acontece não é impedimento. Ainda mais no trato do dia a dia da atividade rural, onde você tem alguns condomínios, né? Porque você tem situações de um produtor rural que trabalha ele como líder daquela família, então é o CPF dele, é a inscrição dele, mas junto tem o irmão, tem o filho, tem o tio, que trabalha todo mundo junto. Então, na verdade, se for pedir uma recuperação judicial e existirem dívidas que envolvam esses outros, também poderia fazer o pedido para beneficiá-los. E, obviamente, os maiores credores e principais credores, assim, normalmente, de qualquer recuperação judicial são os bancos, né? Seja para as empresas, seja para os produtores rurais, né? Normalmente, o grande credor é o banco. Então, uma coisa importantíssima para a gente dizer é o seguinte: aqui no Brasil, mais uma vez, a gente precisa mudar essa cultura, né? Porque quando a gente fala em recuperação judicial aqui no Brasil, quando se fala de lei de falências, as pessoas se assustam, né? Como se isso fosse a morte daquele empreendedor. Nunca mais ele vai se recuperar. Não é isso. Nós precisamos mudar. A própria lei veio para isso, está mudando essa situação. Existem condições da empresa se recuperar e continuar a sua atividade, né? Para dar um exemplo, assim, é fácil de entender. Nos Estados Unidos, onde todo esse regime de insolvência é muito sério e ele existe mesmo para salvar as empresas e empresários que têm condições de continuar a atividade e tirar do mercado aqueles que não têm efetivamente, porque é uma coisa importante também, mas as pessoas lá nos Estados Unidos, elas montam negócios, às vezes dão certo, às vezes não dá, quebram, ok? Passam pela insolvência, levantam de novo, montam outro negócio e continuam a vida. O presidente Trump agora, que é tão polêmico aí, na candidatura dele, ele tinha orgulho de dizer que ele já tinha quebrado 4 vezes. Ele usava isso como um marketing, pessoal. Ele falava: olha, acredita em mim, eu já quebrei 4 vezes e me reergui. Então, aqui no Brasil a gente precisa mudar um pouquinho isso. Porque a lei de recuperação judicial e falências, ela é um benefício para os empresários, para os produtores rurais, para os empresários. Então, se alguém precisar usar esse benefício legal, que não deixe para fazer isso na hora que estiver lá no limite, onde não tiver mais condições de se recuperar. Tem que ter um planejamento. Tem que ter um planejamento, tem que enxergar o momento de poder pedir essa ajuda. Então, nós temos que fazer um breve intervalo. Nós voltamos em 1 minutinho. Enquanto isso, tem a mensagem do Dr. Luiz Fernando Mócova e um comercialzinho. E aí, Luiz Rodrigo, tudo bem? Vou falar aqui sobre a nova lei de terceirização. O que essa lei trouxe de novidade para o trabalhador e para as empresas? Basicamente, a questão do desenvolvimento da atividade meio e atividade fim. Anteriormente, na lei anterior, como que funcionava? As empresas poderiam contratar empregados para desenvolver a atividade meio. Agora, a nova lei permite a contratação de empregados para desenvolvimento da atividade fim. Um exemplo rápido: um hospital poderia contratar terceirizado um faxineiro, mas não poderia contratar terceirizado um médico ou enfermeiro. Agora se pode contratar também um médico e enfermeiro de forma terceirizada. Essa é a principal novidade, Luiz Rodrigo. Vamos ver o que vai acontecer no decorrer do tempo para ver se ela vai dar certo ou não. Esperemos que sim. Um abraço, Luiz. Tudo de bom.
A Coxilha dos Pampas oferece o melhor da culinária gaúcha em Ribeirão. Seu comprometimento com a qualidade é acompanhada de perto pelas inovações, que vão da deliciosa Baby Beef Red Angus até as saborosas opções da pista de comida japonesa. Amor, olha que coincidência! Acabei de ver no Facebook da Coxilha que o jantar para casal sai por R$ 99,90. Me leva para lá? Aí sim, hein? Partiu Coxilha! Informações e reservas 3629-6017. A política mexeu com o Ribeirão Pretano e provocou reflexão. Muitas notícias viraram polêmica e indignaram. E eu não vou fechar os olhos e nem tapar os ouvidos. E todas essas notícias foram registradas aqui. Continuarei atento aos fatos que acontecem aqui em Ribeirão Preto. E é por isso que eu digo: acorda, Ribeirão! TV Mais, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta. Só na Diário você ouve os sucessos, as clássicas, aquelas que você mais gosta e as melhores promoções. Diário, o dia todo, todo dia. Olá, estamos de volta com o programa É Isso Aí, eu sou o Luiz Rodrigo. No bloco anterior, nós estávamos falando sobre recuperação judicial na agricultura, de uma forma geral. Conversando com o doutor Aguinaldo Alves Bife, um advogado muito famoso aqui na nossa região, advogado tributarista, excelente pessoa e um excelente profissional. Doutor Aguinaldo, no bloco anterior, a gente estava falando um pouquinho da recuperação judicial, o senhor deu alguns exemplos bacanas, mas especificamente, eu gostaria de voltar nesse assunto. A administração, nesse momento da recuperação judicial, a pessoa perde a administração da empresa? Como é que funciona isso? Não perde. O administrador da empresa, que nas empresas pequenas normalmente é o próprio sócio, ele continua à frente da empresa tocando os seus negócios. O que vai acontecer é que o juiz nomeia um administrador judicial para acompanhar as atividades. Se ele está cumprindo direito aquilo que ele combinou com os credores, se ele está fazendo os seus registros contábeis em ordem, ele não perde a administração. Há apenas um acompanhamento, o que no final é bom. Porque ele tendo que dar algumas satisfações para essa pessoa, obriga a se organizar, que é um dos objetivos, para que ele não volte a cometer falhas que ele cometeu antes. Só perde a administração judicial se houver ilegalidade, desvio de finalidade, desvio de valores, aí corre-se o risco de perder descumprimento do plano, de perder a administração. Fora disso, não. Na verdade, há um acompanhamento que, inclusive, auxilia na recuperação da própria empresa. Ok. Estamos falando em recuperação judicial da empresa, do empresário. Agora, recuperação de crédito, restituição tributária, tem alguma coisa aí que a gente dá uma pincelada? Bem, só para a gente aproveitar o gancho, na recuperação judicial, as dívidas tributárias não entram, elas ficam fora. Então não entra. Não entra. Não dá para sonhar que já está devendo lá 1 milhão, né? Como se fossem as empresas aí, famosas devedoras INSS, ISS, não dá para entrar nessa. Não entra. Na recuperação judicial, as dívidas tributárias não se sujeitam a esses planos de desconto, parcelamento, não, elas ficam fora. Mas existem parcelamentos para isso. A própria empresa em recuperação tem um parcelamento especial que ele pode fazer. E o governo agora mesmo soltou um parcelamento federal, soltou um parcelamento que as empresas têm benefícios, têm descontos e podem aderir. Mas o importante é a gente saber, essas empresas, existem valores que elas podem recuperar? Claro que sim. Existem valores de recuperação de tributos quando a empresa paga algo indevidamente, quando ela paga a maior. E acontece, porque ontem mesmo, salvo engano, saiu no Valor Econômico uma matéria dizendo da quantidade de normas tributárias que nós temos no país. Em 20 anos, nós temos mais de 19 mil normas. É uma coisa, leis para municipal, estadual, federal. Então, é muito difícil que qualquer contribuinte consiga acompanhar todo esse emaranhado, toda essa modificação, toda essa complexidade da nossa legislação. Então, acontece, sim, às vezes, de as empresas pagarem tributos a mais do que devem pagar. E, infelizmente, o que o nosso governo não deveria agir assim, mas, infelizmente,
Quando as empresas pagam a mais, ele não reclama. Ele não reclama e sabe que pagou a mais, porque ele tem um controle interno. Cada um dos contribuintes tem uma conta fiscal dentro da Receita Federal, dentro da Fazenda do Estado, e eles sabem quando há o pagamento a maior, mas eles não avisam. Agora, quando se paga a menor, sim, aí cobra com multa, com juros, com correção. Então, essa é uma política, né, que não deveria acontecer no país, mas é a nossa realidade. Então, a empresa deve sim, de tempos em tempos, fazer um levantamento, contratar um profissional da área especializado para fazer um levantamento e ver se tem tributos a recolher, por ter pago a mais. E nem culpar o seu contador, porque a complexidade é muito grande. O contador, muitas vezes, não consegue, por mais eficiente que ele seja, acompanhar tudo isso. Então, muitas vezes, a empresa tem que contratar uma pessoa que seja um contador ou um advogado da área, especializado, por exemplo, só em PIS e COFINS. Um advogado, um contador especializado só em imposto de renda, porque aí este que fica focado num determinado ponto, melhores condições, ele consegue fazer e dar uma analisada. E esses profissionais usualmente cobram mediante resultado. Então não teria um investimento inicial, mas se houver um resultado, normalmente é assim, a contratação. Então os empresários devem usar essa possibilidade para ver se não pagaram algo a mais. Além disso, o governo também cobra coisas indevidas, né? Além de, muitas vezes, a empresa pagar a mais por desconhecimento ou por um erro, o governo também cobra muita coisa que não pode. O mais recente agora, que está dando maior repercussão, é a questão do ICMS incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, na hora que o empresário vai pagar o PIS e a COFINS, então como isso funciona? A grande maioria das empresas trabalha no lucro presumido. Tem as empresas do Simples, tem as empresas que trabalham no lucro presumido, tem as empresas que trabalham no lucro real. Pegando essa faixa do lucro presumido, que é a maior quantidade de empresas que se tem, o que acontece? Ela vendeu, no final do mês ela teve um faturamento, por hipótese, de R$100 mil. Sobre esse faturamento ela tem que pagar 3% de COFINS, então daria R$3 mil, e tem que pagar 0,65% de PIS, o que daria então R$650. Então, somando os dois, R$3.650 sobre os R$100 mil. Só que nesses R$100 mil, nesse faturamento tem lá o ICMS, que cada vez que ela emitiu uma nota fiscal de venda, ela teve que colocar o ICMS, e considerando que esse ICMS seja, por exemplo, de 18%, então nesses R$100 mil, R$18 mil é ICMS. O faturamento da empresa para ela, para a empresa, é o 100 mil menos o 18. Nós estaríamos falando em 82 mil reais. Esses 82 mil reais é que deveriam ser a base de cálculo do PIS e da COFINS, e não os 100 mil. E foi isso que o Supremo Tribunal Federal julgou e deu razão às empresas, dizendo que tem que excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS quem pagou a mais? O ICMS. Aí quem pagou a mais tem que entrar com uma ação judicial para ver reconhecido esse direito e receber esse dinheiro que pagou a mais. E dali para frente, não pagar mais com essa base. Esta decisão do Supremo Tribunal Federal, só para deixar isso bem claro, ela ainda não transitou em julgado, o que significa que ainda cabe algum recurso. Só que o recurso que cabe é só o embargo de declaração para deixar mais clara a decisão, não cabem outros recursos. E até agora isso não aconteceu. A ilegalidade da cobrança não está. Isso não vai ser questionada. Não vai questionada mais. O que acontece é que isso dá uma repercussão tão grande para o governo em termos de arrecadação, que a Procuradoria da Fazenda Nacional está pedindo para que haja uma modulação. O que é isso? Que o Supremo Tribunal Federal defina a partir de quando que as empresas vão poder recuperar esse crédito. Porque diz o governo, se nós devolvermos os 5 anos que foram pagos a mais, vai ser um rombo. Ora, mas esse dinheiro foi pago ilegalmente. O rombo no governo não tem problema. Não tem problema. Ou melhor, só que o rombo no particular não tem problema, só no governo. Só que é o seguinte, esse dinheiro não vai para o bolso do empresário. Esse Fica dinheiro, em crédito com o governo. Esse dinheiro é um sistema de compensação, mas esse dinheiro acaba circulando no mercado. Então, se esse dinheiro sair do governo e vir para o mercado, ele vai circular e vai fomentar a economia. Lógico. Então, não é isso que o governo diz. Só que ainda essa situação de modulação da decisão do STF
e os efeitos ainda não aconteceu. Então, o que é que os empresários devem fazer? Devem procurar os seus departamentos jurídicos, os seus advogados e pedir para entrar com essas ações para reconhecer, porque provavelmente, quando sair a modulação, deve acontecer, como em outras vezes, dizendo quem entrou com ação até agora tem direito de buscar o passado. Quem não entrou, não tem. Então, entre com as ações. Entre. E ainda vai uma dica. Preferencialmente, entra com um tipo de ação que é o mandado de segurança, que ele é possível entrar para essa hipótese, para essa circunstância, e ela, se der tudo errado, não gera obrigação de pagar sucumbência. Não tem que pagar custas para o advogado da outra parte, que seria o advogado da União, não tem esse risco. Então, o melhor caminho seria procurar entrar com essa ação judicial para recuperar... Para já se precaver de ter o direito e não perder o direito. Exatamente. E não correr o risco, se tudo der errado, porque lá em Brasília, tomar uma sucumbência lá às vezes as coisas mudam, já aconteceu isso, mesmo estando decidido, definido, às vezes muda. Se isso acontecer, você está com mandado de segurança, não vai te ter risco nenhum. Então, esse é o melhor caminho. Então, esse é um exemplo de situações que podem... E existem outros, né? Por exemplo, a legislação de ICMS, que também é muito complexa, cada estado tem a sua, cada situação. Então, você tem situações diferentes para cada estado que precisam ser examinadas. E ela dá, na verdade, direito de você entrar, recuperar crédito. Muitas vezes existem créditos para indústrias. Ela compra muitas vezes uma lixa, ela compra muitas vezes um produto que é utilizado na fabricação de um determinado bem e não se aproveita daquele crédito. Então, os empresários, mais uma vez, precisam olhar com muito detalhe essa questão tributária, porque ela é complexa, não deixar só com o contador, apesar de toda a importância e eficiência dos contadores, mas a complexidade é muito grande, então vale a pena ela, de tempos em tempos, consultar um especialista e fazer uma revisão, porque muitas vezes aí tem muito dinheiro e serve para ajudar na recuperação das empresas. Doutor, para nós podermos encerrar, só para o pessoal que está nos assistindo, quem se interessou, né? Eu achei interessante, o doutor falou alguma coisa que me motivou realmente a procurar um contador, procurar um advogado, mas às vezes a pessoa, né, o público fica com receio, mas vai ficar caro, já estou com dificuldade financeira, vai ficar caro. Como é que é geralmente a cobrança de honorários? Brevemente, só para ter noção, como é que é a cobrança de advogados, no caso de um advogado, cobrando para fazer essa recuperação tributária ou no caso da recuperação judicial? Um leve en passant. Bem, a recuperação tributária, de recuperação de tributos, normalmente o profissional cobra um valor que não é tão importante, tão significativo, para fazer um levantamento prévio, que é uma coisa que qualquer empresário tem condições de pagar, e depois ele vincula um percentual no êxito daquele trabalho. Normalmente é assim. Por isso que eu insisto que vale a pena, porque o custo-benefício é muito bom. No caso de recuperação judicial de empresas, que é aquela primeira parte da nossa conversa, nesse caso, normalmente se cobra um percentual da dívida, parcelado junto com o plano, que também para cada caso é possível adequar a necessidade e fazer isso ao longo do tempo. Então é possível sim, todo mundo tem esse direito e não são os honorários que seriam um impedimento, não, de forma alguma. Tudo é negociado, né? Tudo é negociado e bem ponderado. Ok. Pessoal, nós vamos ficando por aqui, o tempo é curto. Se você quiser participar do programa, acompanhar a matéria, tem o site programaeissoaí.com.br ou no Facebook, Programa É Isso Aí. Mande mensagens, participe do programa, afinal o programa é para você, a gente tenta na medida do possível fazer um programa bacana. Antes de encerrar, queria mostrar um pouquinho a revista Chibarro Gray. Está quase saindo aí a nova edição, acho que no próximo programa já deve ter a nova edição, e eu vou presentear o doutor Aguinaldo Bife com esta revista. O senhor já conhecia, doutor? Conhecia de nome, já ouvi falar, está circulando bastante essa revista, mas não tinha visto ainda a revista. Não. Ok, então vai poder se apreciar um pouquinho, está entregue aqui. Muito obrigado. Eu agradeço a participação no programa e nós nos vemos no próximo programa. Porque programa é isso aí. Até lá, pessoal.